Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programador Web. Hoje nós vamos ver listas, elementos textuais e hiperlinks, né? Também muito importantes para a nossa carreira como programador web, né? Bom, então iniciando aqui a nossa aula, né, nós vamos tratar sobre os elementos de listas, né? E essas listas, elas podem ser do tipo ordenada, né? Deixa eu adicionar a caneta aqui. Elas podem ser, inicialmente aqui, não ordenada, tá? E ordenada. Bom, qual que é a diferença entre as duas? Basicamente, né, lá no corpo do documento HTML, nós vamos ver essa lista ordenada com os pequenos números, né, no início dela, ó, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá bom? E a lista não ordenada, ela tem apenas esses marcadores, ó, esses pontinhos aqui, ok? Então, a sintaxe dela, né, nos próximos slides nós vamos ver, primeiro, da lista não ordenada, né, ela inicia a tag UL, né, e fecha com a tag UL. E cada item dentro dessa lista inicia com LI, fecha com LI. Cada item, né? Então, ó, esse texto que está escrito aqui, primeiro item, ele provavelmente, ou certamente, ele está dentro de um LI, tá? Que por sua vez está dentro de um UL, tá bom? E assim a lista não ordenada também. Seguindo aqui, pessoal, olha só, a sintaxe, como eu disse para vocês, né? Inicia a tag UL, fecha a tag UL, tá? Os itens a gente sempre inicia assim, né? LI barra LI no final para fechar. E aqui dentro nós podemos ter vários elementos. Podemos ter não só elementos de texto, mas nós podemos também ter imagem, podemos ter links, né? Podemos ter botões e por aí vai. Aqui do lado direito do nosso slide, novamente a gente começa com o L, fecha lá embaixo com o L, tá? Aqui teríamos o primeiro item da lista não ordenada, ou seja, aqueles pontinhos, tá? E aqui no segundo item dessa lista não ordenada, nós temos também um pontinho, só que dentro desse segundo item, nós temos uma lista ordenada. Olha só que bacana, ó. Abre OL aqui, fecha OL aqui. E os itens da lista ordenada permanecem com a tag LI, tá? LI para abertura, LI para fechamento, ok? Qual que é o efeito visual desse código? Aí eu vou deixar para vocês fazerem o teste, tá? Paulo, eu poderia ter um outro segundo item aqui, um terceiro item com a lista ordenada ou não ordenada? Sim, poderia sim. Aí vai caber a situação, né, a análise de vocês, se o caso necessita ou não desse tipo de estrutura, tá? De listas dentro de outras listas. Essa é esse é o X da questão, né? Cada situação é uma situação e caberá a vocês analisar qual a melhor forma de atender. Bom, agora elementos textuais, né? Muito importantes na programação web, tá? Elementos de cabeçalho são implementados em 6 níveis, né? Começando no H1, que é o mais importante, digamos, né? Ou o principal, e terminando no H6, que é o menor nessa escala, tá?
Um elemento de cabeçalho descreve brevemente o tópico da seção que ele está. As informações de cabeçalho podem ser usadas por agentes de usuário, por exemplo, para construir uma tabela de conteúdos para um documento automaticamente. Então, a sintaxe básica, né, desse elemento textual é o quê? Sempre abrindo, né, e fechando tags. Olha só, H1, aí depois vem o H2, H3, H4, H5 e H6. Paulo, mas para que serve esse H? Vocês têm que pensar o seguinte, quase todos os elementos HTML, eles começam com as iniciais, né, as letras, referenciando alguma coisa. Nesse caso aqui, o H1 até H6 começa com a letra H. Mas por que H? H vem de read, né? Reader, ou read, no caso. Acho que é read mesmo. Esse read indica, tradução livre, né? Cabeçalho. Então, o que isso quer dizer? Que o H1 ele seria um título de um documento. O H2, um subtítulo. O H3, um subtítulo do subtítulo, não é? Isso para vocês terem uma noção de formatação de textos, né? HTML. Suponhamos que vocês são contratados para fazer um site de notícias, né? Que nós vamos treinar aqui nesse curso também. É um dos exemplos, né? E essa notícia, ela precisa estar bem visível para o usuário, né? Então, provavelmente, no corpo dessa notícia, o título, né, a tag do título lá, vocês provavelmente vão fazer uma marcação com o H1. Esse H1 ele pode ser personalizado ou não, né? Esse H1 ele fica a cargo do programador web mesmo, de quem está fazendo o projeto. Neste caso, esse H1 ele pode ser substituído por uma formatação de estilos, né, de folha de estilos, que é o CSS, própria da pessoa. Ou seja, ela pode, em vez de escolher colocar o título da notícia entre o H1, entre H1/H1, e fazer uma formatação própria, determinando o tamanho da fonte, se ela é negritada ou não, se ela é itálico, se ela é sublinhada, o tamanho da fonte, né, que eu já falei, a cor da fonte e assim sucessivamente, tá? Então, assim, essa questão de elementos de formatação, o H1 e os outros Hs, eles podem ser ou não, né, formatados com CSS ou deixados dessa forma. O que é importante nessa questão de formatação de estilos, de texto, essas coisas? É que o HTML, essa linguagem de marcação HTML, ela traz alguns elementos pré-determinados para nós, que é o caso do H1, H2, H3 e assim sucessivamente, tá? Vamos fazer exemplos disso depois. No próximo slides aqui, a gente entra em hiperlink. Nas aulas anteriores, na aula mais especificamente que a gente tratou de formulários, eu coloquei um slide dizendo que a gente tinha como opções de navegação nas páginas web duas opções. A primeira delas, ou segunda, né, sem necessariamente ter uma ordem específica, a gente tratou os formulários, tá? Que a gente passa de uma página para outra, clicando num botão de submissão ou um botão normal que tem um script de link, né? E a outra opção que nós temos são os hiperlinks, tá? Os hiperlinks. Então aqui eu trouxe um conceito de hiperlinks para vocês. Vamos ler ele agora. Os hiperlinks são uma das inovações mais interessantes que a web oferece. Eles são a característica da web desde o início, mas são o que torna a web como ela é.
eles nos permitem vincular nossos documentos a qualquer outro documento ou outro recurso que queremos. Também podemos vincular para partes específicas de documentos e podemos disponibilizar aplicativos em um endereço web simples. Qualquer conteúdo da web pode ser convertido em um link, para que, quando clicado ou ativado de outra forma, fará com que o navegador vá para outro endereço web ou URL, né? Então, os hiperlinks nada mais são que quando a pessoa clica, né, ela dispara uma ação que vai jogar ela para outra página, ou alguma parte do texto, ou abrir uma janela pop-up, ou fazer download de um arquivo. Então são muitas possibilidades de hiperlinks, né, que a gente tem aí para fazer nos nossos projetos enquanto programadores web, tá bom? Bom, esse é o conceito de hiperlink, tá? A estrutura básica de um hiperlink, olha só, a gente abre uma tag A, né, e fecha ela aqui embaixo, /A, tá? E como quase todas as tags têm parâmetros, né, que por sua vez têm valores, né, a gente trouxe aqui alguns parâmetros para trocar ideia com vocês. Esse primeiro parâmetro aqui, o href, né, ele começa como uma questão de referência, né? Ou seja, eu vou colocar entre aspas para qual endereço eu quero que esse link direcione, né? Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, google.com, uol.com, página 23.html, né, dentro do meu site mesmo, e por aí vai. Ele é parecido com o parâmetro action dos formulários. Vocês estão lembrados? O action, a gente coloca no action qual a página que vai, para onde aquela submissão daquele formulário vai mandar, né? Então poderia ser uma página, na época que eu falei no vídeo, eu disse que poderia ser uma página PHP dentro do próprio site, poderia ser uma página externa de algum outro site, não é? E no caso dos nossos links, esse endereço ele vai aqui dentro do parâmetro href, tá bom? Outro parâmetro também muito importante é o target, tá? Esse target aqui, ó, é muito importante em relação ao aspecto da navegabilidade, que é um texto, um conceito que nós vamos ver no slide seguinte. Pois ele decide como a próxima página será acessada ou exibida. Seus valores podem ser blank, self, parent ou top, tá bom? Todos precedidos de underline, ou melhor dizendo aí, né, ao pé da letra, underscore, né? Esse é um erro muito comum, né, que todo mundo já está acostumado a falar do underline, né, que é esse tracinho aqui embaixo, né? Não é underline, é underscore. Depois vocês podem até pesquisar aí na web para ver se é isso mesmo, tá? Eu ouvi isso em tempo de graduação, mas como todo mundo usa underline, né, se tornou quase que uma convenção usar underline, a gente acaba adotando isso também. A próxima tag, o próximo parâmetro é o parâmetro title, tá? Esse parâmetro title, você pode acrescentar um texto aqui no valor do parâmetro, né, entre aspas. Por exemplo, às vezes o link está assim, clique aqui, né? E a gente pode colocar um texto, por exemplo, esse link leva para a página tal, que tem tal objetivo e tal. Então, quando a pessoa posicionar o mouse em cima do link, né, suponhamos em cima do clique aqui, ela vai ver esse title, né, que é uma descrição. Isso impede que ela acesse uma coisa que ela não queira, uma coisa indevida,
né? Ou dar mais certeza para ela, falar assim, não, é isso mesmo que eu quero, né? No caso aqui da próxima tag, por exemplo, vamos pegar como exemplo, né? Suponhamos que tem uma frase assim no site. Clique aqui para fazer o download deste documento, né? Por exemplo, um edital em PDF. Então, no link, no texto do link, clique aqui, por exemplo, poderia ter uma descrição assim, né, no title, que faria para a gente, daria confirmação que a gente precisa, né, o que aquele link realmente faz. Outra questão, né, já na próxima tag aqui, essa tag download, ela serve para determinar o comportamento de determinado link, né? Então, vamos pegar esse exemplo aí também do download de um documento, tá? Se você diz assim, clique aqui, se você monta um link, né, falando assim, clique aqui para baixar o documento PDF, né, de um edital, por exemplo. Se eu deixar o link sem essa tag download aqui, ela vai abrir o documento PDF no navegador, né? Então isso fica para vocês como programadores web, ou pode ser uma característica também do cliente que vai pedir para vocês, enquanto cliente de vocês, né? Ele pode pedir o seguinte, olha, quando a pessoa clicar no link, eu quero que seja feito o download desse arquivo PDF, né? Eu quero que seja feito o download e não abrir o arquivo PDF no site, no próprio site, né? Temos também uma segunda opção, que é o que? Eu posso, dependendo do target aqui, ó, que eu usar, né? A pessoa pode abrir esse documento sim no browser, mas em outra janela, né? Como que eu ia fazer isso? Eu ia usar o target blank, tá bom? Target blank. Quando eu coloco esse blank aqui no valor do target, automaticamente quando eu clico no link, ele abre uma aba adicional no navegador, tá bom? Isso é muito importante para o conceito de navegabilidade. Então é isso, ó, pessoal. Quando vocês querem que faça o download de algum arquivo, por exemplo, né, seja uma foto, seja um documento PDF, seja um documento em Word, seja uma planilha eletrônica, um arquivo executável, né, vocês vão colocar essa tag aqui, ó, download, tá bom? E apontar aqui no href a URL do arquivo mesmo, tá bom? Bom, para finalizar, então, o que vai ser exibido, né, como link, ele fica, o texto mesmo que vai aparecer para o usuário do sistema é o que está entre a tag A e a tag /A, tá bom? Então, tudo que tiver aqui entre essa tag de abertura e de fechamento vai ser o nosso link. Então, aqui eu posso ter texto, posso ter imagem, posso ter botões, tá? Posso ter uma infinidade de coisas. Tudo que tiver aqui dentro se tornará um link, tá bom? Próximo slide. Conceito de navegabilidade. Olha só. A navegabilidade, né, eu coloquei entre parênteses aqui breadcrumb, né, que depois nós vamos trabalhar esse conceito aqui, é justamente a facilidade que o usuário tem ao acessar as páginas do seu site. Ou seja, quando você acessa a home, página inicial, e encontra um menu que apresenta hiperlinks que levam aos produtos ou serviços prestados, em uma ou outra aba pode acessar informações de contato e pode navegar pelas páginas sem a sensação de estar perdido ou de não conseguir localizar as informações que está buscando. Olha só, pessoal, navegabilidade é um item muito importante porque é o seguinte: suponhamos que vocês tenham
sejam contratados para fazer um sistema, não é? E nesse sistema a pessoa quer vender produtos, não é? Então vocês têm que fazer de uma forma que a pessoa não se perca nos conteúdos, né? Então ela tem que ter opções, por exemplo, para voltar para a página inicial. Caso ela se sinta perdida, ela fala assim, ela pensa assim, olha, eu vou começar de novo, vou começar novamente. Então ela clica no link, por exemplo, voltar para a página inicial, e lá está ela na página inicial de novo. Vou colocar para vocês um exemplo prático e mais específico de quando eu trabalhava na cooperativa de trabalho médico, né? Que é a Unimed, uma empresa bastante conhecida no nosso país, no Brasil. Então, quando eu estava desenvolvendo o site, né, meu supervisor pediu que eu me atentasse para esse detalhe, né? Porque quando a pessoa que está interessada em um plano de saúde, quando ela acessa, né, lá o site, ela quer saber detalhes sobre pagamento, né, detalhes financeiros, ela quer saber sobre acomodação, se é enfermaria, se é apartamento. Ela tem a opção de saber também sobre questões de coparticipação, que é uma questão de contribuição, né, além da mensalidade, que é mais barata, ela paga algumas taxas em determinados exames, né? Ela pode saber sobre regulamentação, né, pela Agência Nacional de Saúde. Então eu poderia ter um link levando para ela assim a informação. Clique aqui para acessar a regulamentação deste plano de saúde no site da Agência Nacional de Saúde, que é a ANS, né, a regulamentadora desses planos de saúde. Então, pessoal, é importante ter em mente o seguinte, que essa pessoa, nesse exemplo específico, ela clicaria em determinados links, lia um texto, né? Lá no final poderia ter um link assim, volte ao início, ou então próxima página, ou então mais detalhes sobre o plano de saúde, mais detalhes sobre questões financeiras, coberturas e assim sucessivamente, né? É como se fosse uma estrutura, né, seguindo um fluxo, né? E nesse fluxo você pode voltar também para páginas anteriores ou para o início. Basicamente é isso, né? Questão de navegabilidade. E esse breadcrumb aqui, tradução ao pé da letra, se chama migalha de pão, né? Significa migalha de pão. Nos leva ao conceito de que quando a gente acessa um sistema, uma página, né, a gente vai navegando por processos principais, depois subprocessos, depois processos desses subprocessos e por aí vai. Então, na mesma ideia de não se perder num sistema, né, esse breadcrumb, ele é uma parte específica que geralmente fica ali no topo da página, que vai nos orientar, né, orientar o usuário quando ele entra, né? Por exemplo, eu estou na home ou página inicial. Quando ele clica em algum link, né? Aí lá nesse espacinho, ali perto do topo da página, ele tem o home, barrinha e o nome da página específica. Se ele acessar um outro link, né, para um outro serviço, alguma coisa, dentro dessa segunda página, ele vai para uma terceira página. E aí lá no breadcrumb vai ter que ter home, primeira página, terceira página, né? Para que ele clique lá em cima, né, tenha um acesso mais rápido a páginas anteriores. Então, basicamente, o breadcrumb é isso. O conceito de migalha de pão é o quê? Quando você essas histórias aí lúdicas, né, para criança, eu não, me falha a memória agora, eu não me lembro. A pessoa ia andando por um caminho que ela não conhecia, né, e ia deixando migalhas de pão. Para quê? Para que quando ela quisesse voltar, ela voltava por essas migalhas de pão até a origem dela. E é isso que está por trás do conceito de breadcrumb, né? Os links, né? É uma volta, né, para o início, tá bom?
Bom, dito isso, né, nós temos alguns exemplos de links, né? Vocês já devem ter visto aí vários, né, nessas, é, como internautas, né? Só que agora nós estamos do outro lado, né? Nós somos as pessoas que vão fazer esses sistemas. Então, o exemplo 1, ó, nós temos, por exemplo, o Leia Mais, né? Que é um link, né? Um link assim, tem uma notícia aí, tem um pequeno trecho, e aí se o leitor quiser, ele clica ali no Leia Mais, né? Para ir diretamente para a notícia. Nós temos o exemplo 2, que é baixar ou ler um arquivo PDF, que nós vimos nos slides anteriores, né? Nós temos um terceiro exemplo de um link, disparar um comando e abrir uma janela pop-up, né? Ou seja, se eu quiser, né, abrir esse documento PDF, né, no exemplo anterior, se eu quiser abrir esse documento em uma janela pop-up, que é uma janela além do site que você está navegando, também posso fazer, tá? E voltando um pouquinho no conceito de navegabilidade, por que que isso é importante, né? É uma informação a mais para vocês. Quando nós temos um sistema, um portal de notícias ou algum outro sistema, dependendo do link que eu coloco, eu posso, vamos voltar lá no exemplo da operadora de saúde, né? Eu posso falar assim, olha, clica aqui que você vai para o site da ANS, né? Agência Nacional de Saúde, para você ver como que funciona a regulamentação desse plano. Qual é o meu interesse enquanto dono, né, de um plano de saúde, por exemplo, em manter o usuário, né, o internauta no meu site, né? É 100% de interesse, eu não quero que ele saia. Então, mais uma razão para tomar cuidado, né? E isso é muito importante para fazer com que informações menos importantes ou informações secundárias sejam acessadas em páginas além da página do site que a pessoa está navegando, né? Ou páginas pop-ups, enfim, aí fica a critério de vocês, tá? O quarto exemplo aqui é os chamados link âncora dentro da mesma página, tá? Um exemplo prático de link âncora é, você está lá lendo um texto gigante, né? Você já rolou a página lá para baixo, né? Procurando alguma coisa. E aí você quer voltar no início. Então, para você não ficar pressionando o scroll do mouse ali, a bolinha do mouse, até chegar lá em cima, você tem essa opção de link âncora, né? Você pode colocar um link lá no final da página, tipo assim, voltar ao topo. Aí você clica e ele leva lá para o voltar ao topo. Isso é interessante por quê? Porque usuários, internautas leigos, por exemplo, eles não. Normalmente eles não sabem exatamente alguns atalhos, né? Um atalho simples de teclado que poderia auxiliar nesse sentido é o quê? A pessoa aperta um Ctrl, a tecla Ctrl, segura e aperta a tecla Home, né? Automaticamente ele sobe lá para cima, né? Fazendo um pleonasmo aqui, ele sobe, né, para o início da página com o Ctrl Home. Mas como muita gente não sabe disso, então a gente coloca esse link âncora lá, né, voltar para o início da página, que também é interessante quando a gente tem um determinado assunto, notícia, alguma coisa, né, e a gente coloca um pequeno sumário no início desse trabalho, né, na web, no browser. Então a gente pode ter assim, acesse a seção 1, acesse a seção 2, acesse a 3, acesse a 4 e assim por diante. Qual que é a função disso, né? Não sei se vocês já leram, mas em muitos arquivos PDFs de apostilas, a gente tem esse sumário inteligente, né? Que a gente clica e ele automaticamente ele leva a gente para aquela região que a gente quer. Por exemplo, suponhamos que eu tenho um livro de 500 páginas, né? Para mim não ficar rolando lá com o scroll do mouse, eu posso ir lá no sumário, clicar naquele determinado título que eu quero, por exemplo, está lá na página 345.
Aí eu clico nessa página e ele leva lá para a página 145 na hora. Esse é um dos conceitos de link âncora em páginas web, tá? Muito bacana também de ser utilizado. E aqui o exemplo 5, né, que é do breadcrumb, né? Tradução livre migalha de pão, que eu já expliquei nos slides anteriores, tá bom? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa para a gente ver no slide. Não, só isso. Referências, né? Bom, pessoal, essa aula foi um pouco mais teórica, né? E na próxima aula a gente vai trabalhar a parte prática mesmo, né? Aplicar os nossos conceitos aprendidos aqui hoje, né? Sobre hiperlinks. Vamos voltar aqui os slides para a gente ver. A questão da navegabilidade, tá? Como criar um hiperlink, enfim, né? Caracteres de lista também, né? Como a gente viu, e caracteres de elemento cujo objetivo é formatação de textos, tá bom? Então a próxima aula a gente vai ser uma aula mais prática para a gente entender como que funciona isso, tá bom? Até mais, pessoal, até a próxima aula.